Olá, eu sou o pastor Alexandre Silva. Nós estamos juntos no canal O Bom Pastor. Estamos juntos também em uma série de mensagens que começa hoje falando sobre milagres, com o título Este é o dia do seu milagre. Uma pergunta: você crê em milagres? Você já recebeu um milagre? Se você já recebeu um milagre ou se você crê em milagres, deixe aqui nos comentários o seu testemunho de milagres. Pois bem, nós cremos em milagres, porque cremos que o sacrifício de Jesus foi perfeito, como em Isaías capítulo de número 53. Nós cremos em milagres porque nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra de Deus nos testifica que o nosso Deus é um Deus de milagres, e nós vamos começar essa série de mensagens falando sobre o primeiro milagre de Jesus que está descrito aqui em João capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, e eu quero ler para vocês o que diz lá. 3 dias depois houve uma festa de casamento na povoação, no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Então Jesus respondeu a ela: "Mulher, isso não me diz respeito." Então sua mãe, porém, disse aos empregados: "Façam tudo o que ele mandar." Havia ali perto 6 talhas de pedra usadas na purificação cerimonial judaica. Cada uma tinha a capacidade entre 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: "Encham estes potes com água." Quando os potes estavam cheios, disse: "Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias." Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho agora, sem conhecer a sua procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem. Então chamou o noivo. "O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro", disse ele. "Depois, quando todos já beberam o bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora." Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O primeiro milagre em Caná da Galileia. Nessa história, o fato que moveu o milagre, que fez com que o milagre fosse necessário, foi que o vinho acabou. E em uma festa de casamento, naqueles dias, acabar o vinho era uma verdadeira tragédia. Não se sabe o porquê de o vinho ter acabado tão cedo, mas se sabe que ao acabar o vinho, tanto os convidados da festa, que ainda não tinham a informação, ou aqueles que eram responsáveis pela festa, por promover a festa, começaram a ficar preocupados. E Maria, ao ouvir a notícia de que o vinho havia acabado, ela então fala com Jesus e pede para que Jesus, ou suplica a ele, pede a ele para que ele faça alguma coisa para tentar resolver esta situação. Pois bem, Maria estava lá, os discípulos estavam lá, Jesus estava lá. E então, ao ouvir isso de Maria, Jesus diz: "Calma, mulher, ainda não chegou o meu momento." Mas Maria, por sua vez, pede aos empregados que façam tudo o que Jesus pedir a eles. Jesus pediu que enchesse então talhas que eram usadas, recipientes de barro que eram usados para colocar água e usados para a purificação em rituais, em celebrações judaicas da época, os rituais de purificação dos judeus. Jesus pede para que encham com água e depois de cheios, Jesus pede para que um dos empregados leve o vinho, que agora havia sido transformado em água, até o responsável por organizar a festa, o mestre-sala, e ao experimentar o vinho, ele declara: ele chama então o noivo e pergunta a ele, e diz para ele o que culturalmente era feito, ou o que normalmente era feito nas festas, que depois que todos beberam muito, era servido o vinho de segunda categoria. Primeiro servia-se o vinho bom, e depois que todos já haviam bebido o suficiente ou já tinham bebido muito, servia-se o vinho de segunda classe. Porque daí talvez então eles não iriam notar a qualidade do vinho. Então isso surpreendeu o mestre-sala, porque ele disse: "Você deixou
o melhor vinho para o final. Acabou o vinho e a resposta a isso era um milagre. E o milagre aconteceu. Jesus transforma a água em vinho. Jesus transforma aquilo que é mineral, a água, naquilo que é vegetal, naquilo que é o fruto da vide, naquilo que é produzido através da extração de uma fruta, da uva. Jesus transforma o que é mineral em algo vegetal. Um milagre sobrenatural extraordinário que muda poderosamente a história, que impacta a vida dos discípulos e daqueles que estavam lá, inclusive dos empregados que viram tudo o que aconteceu. Eles sabiam que aquele recipiente com 80, ou aquela quantidade de recipientes com aproximadamente entre 80 e 120 litros de água havia sido transformado em vinho. A água fora transformada em vinho. Aqui um milagre extraordinário. A pergunta que eu lhe faço é: quantas uvas seriam necessárias para produzir de 80 a 120 litros do melhor vinho da história? Quanto tempo seria necessário? Quantos trabalhadores eram necessários para trabalhar nessa vide, na colheita, na produção, esmagar as uvas, esperar que elas fizessem aquele processo de fermentação para se tornarem vinho? E o melhor vinho, como disse, o melhor vinho da história. Então, esse processo todo aconteceu em um piscar de olhos, um poderoso milagre que deu início à manifestação de Jesus como Messias, porque esse é o propósito deste sinal, a manifestação poderosa da pessoa de Jesus como o Messias. E esse é o milagre que inaugura o ministério terreno de Jesus Cristo e que impacta o coração dos discípulos, dos empregados, do noivo e todos aqueles que estavam na festa. A transformação da água em vinho. Este milagre pode acontecer em sua vida. Este milagre pode acontecer em sua casa, em sua família. Eu creio que este milagre pode acontecer aqui, agora, hoje, aí mesmo onde você está. Talvez algo que já há muito tempo você espera que Deus faça, algo que você já há muito tempo espera que aconteça, mas que pela fé hoje Deus pode mover o sobrenatural e dar um salto, um gap, conectar o tempo e fazer com que o tempo acelere para que esse milagre aconteça poderosamente em sua vida hoje. Pela fé aconteça em sua vida hoje. E por isso nós queremos orar por você neste momento. E vamos juntos orar com fé para que esse milagre venha impactar a sua vida, a sua casa, a sua família, sua saúde, suas finanças, seu casamento, sua empresa. Deus, o Pai, pode, deseja manifestar um poderoso milagre em sua vida hoje, agora. Vamos orar juntos então por este milagre? Oremos. Pai, em nome de Cristo, nós oramos crendo no sobrenatural, que assim como o Senhor transformou água em vinho, mineral em algo vegetal, assim como o Senhor manifestou a sua glória em Jesus Cristo, através deste milagre nós cremos em nome de Jesus. O Senhor deseja manifestar a sua glória na vida, na casa, na família, no casamento desta pessoa. Um sinal poderoso dos céus que vai surpreender a todos, Senhor. Em nome de Jesus, uma aceleração sobrenatural para milagres que vai impactar a vida desta pessoa poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Por isso nós oramos. Toca nas finanças e transforma essa situação, esse quadro. Toca na família, transforma poderosamente o coração do marido, da esposa, dos filhos. Toca, Senhor, no corpo desta pessoa agora, na saúde, Senhor, em nome de Jesus, trazendo cura, restauração, restituição total da saúde desta pessoa, Pai, em nome de Cristo Jesus. Pai, nós oramos e abençoamos, declaramos uma aceleração sobrenatural de milagres em sua vida, em sua casa e em sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Esta é a primeira de uma série de mensagens falando sobre milagres. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Certamente
muitas pessoas serão tocadas, curadas, ministradas pelo Espírito Santo. Nós cremos em nome de Jesus. E se você ainda não nos segue aqui, se você ainda não se inscreveu no canal Bom Pastor, inscreva-se. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.